Agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui, recebendo tanta amorosidade a esse campo, né? Que tanto toca e tanto emociona. Então, o coração acelera, a respiração também, mas é porque eu me entrego realmente a esse campo, ao qual eu respeito muito, e é desse lugar de muito respeito, a presença de cada um de vocês, que eu honro não só a presença de vocês, mas a presença de todo o sistema familiar inerente. Então, agradeço o convite, doutora Vanessa, doutor Roberto, por essa oportunidade de reencontrar, de encontrar novos amigos e consolidar as amizades que a gente foi construindo ao longo do tempo. E falar sobre Ministério Público Sistêmico é falar sobre tudo isso que já foi trazido aqui. E falar sobre o Ministério Público Sistêmico talvez seja mais didático e mais fácil de compreender quando a gente se depara com alguns dados. E no último semestre, eu tive a oportunidade de trabalhar com a execução penal. Não é a minha área tradicional, né, rotineira, mas por conta de uma vacância de um cargo, eu estive por quase 6 meses atuando na execução penal na comarca em que eu atuo, Itajubá. E lá eu me deparei com os seguintes dados sobre o sistema prisional do estado de Minas Gerais, que não destoa da situação nacional, né? Então aqui alguns dados, alguns números sobre a superpopulação carcerária no estado. Número de presos hoje no estado de Minas Gerais, 73.460. Distribuídos em 197 unidades, das quais 84 estão interditadas. Interditadas, em sua maior parte, pela superpopulação carcerária. O déficit de vagas, hoje, é de 35.590. Caso essa população excedente dessas 84 unidades interditadas, caso esse excedente fosse distribuído naquelas que não estão interditadas, a gente teria um índice de 561% da capacidade. (715), número excedente 388. E isso eu trago para fazer o seguinte questionamento. Tá certo, as contas estão fechando segundo a nossa linha tradicional de atuação, sobretudo uma atuação retributiva. As contas estão fechando? Quem são essas pessoas que estão nessa situação? Fábio, meu colega, trouxe aqui uma exemplificação. Muitos desses, para não dizer a maioria, estão nessa condição de excluídos. Então, falar de Ministério Público Sistêmico talvez seja uma inspiração para que essa realidade possa ser alterada ao longo do tempo. Daí a importância das casas de família, da doutora Vanessa. Daí a importância da postura sistêmica, muito bem trabalhada aqui, muito bem explanada, explicada, por ocasião da apresentação da mediação. Qual é a postura
do agente do Estado? Qual é a postura do promotor de justiça? Que pode, de alguma forma, ressoar nessa realidade. Qual é a minha postura que, de alguma forma, pode gerar uma ressonância para que essa realidade possa mudar? E tudo isso começa com pai e mãe, como muito bem já é explorado na palestra da manhã, quando se disse, né, sobre função paterna e função materna. Quantos desses não tiveram a oportunidade de conviver com seus pais de origem? Existe até uma pesquisa do Ministério Público do Estado de São Paulo que fala que 2 a cada 3 adolescentes em conflito com a lei não tiveram a presença do pai na sua criação. Então, será que não está na hora de a gente rever a nossa atuação, até então retributiva, tão somente? E quando eu digo tão somente, é que a atuação retributiva ela é essencial à responsabilização, ela é essencial à reparação do dano que foi causado pela prática do ato ilícito. Só que a atuação eminentemente retributiva não está sendo suficiente para modificar a realidade do nosso sistema de justiça, onde se conclui que a atuação preventiva, a atuação lá na base, que é a família, é essencial. Então, quando na minha atuação primordial, que é a área de família, que é a área de idosos, que é a área de saúde, o nosso foco tem sido a atuação sistêmica, mas na base, principalmente na base, que é a origem de todo esse conflito. E através dessa análise, lá na base, na família, com as crianças, com adolescentes, talvez essa realidade possa começar a ser modificada. E isso repercute nas ações de divórcio, nas ações de guarda, nas ações de alimentos, nas ações de adoção, nas ações que têm por objeto a destituição do poder familiar, nas ações de saúde também. Por quê? Vou dar um exemplo. Muitas vezes o Ministério Público é procurado para que intervenha numa internação compulsória de um adicto, de um familiar adicto. Mas, como bem lembrou meu colega Dr. Fábio, quem é o adicto? Aquele que, de alguma forma, mostra para o sistema familiar uma exclusão. E aquele com um coração tão grandioso que assumiu esse lugar de excluído para mostrar para o sistema familiar um pedido de socorro desse sistema. Somente ele foi capaz de entrar nesse X e assumir essa carga da exclusão. E a maioria das vezes, esse excluído, ele é visto como um excluído. E cada vez mais, os olhos, a atenção para ele, vai no sentido da exclusão. Sendo que ele é o único que olha para trás, para a raiz do problema. Então, é uma questão cultural. Todos nós, operadores do direito, falo do meu sistema, mas eu trabalho muito em conjunto, trabalho em rede, com assistentes sociais, com psicólogos, com educadores. E essa proposta do projeto Empoderar, lá da comarca de Itajubá, compartilhar essa cultura sistêmica, para que, através de nós, profissionais de ajuda, qualquer que seja a sua área de atuação, possa olhar além daquele conflito, olhar para as raízes deste problema. Porque só olhar para o excluído com um dedo apontado já deu mostras e já revelou que não é a melhor solução.
Então é preciso capacitação, é preciso, por isso que essa jornada sistêmica, ela tem uma importância fundamental, porque é uma forma de pulverizar esse conhecimento universal, né, que não tem nenhum vínculo religioso. E que muitas vezes, eu até mesmo, quando acabo uma palestra, muitas vezes as pessoas me perguntam, puxa vida, eu tenho certeza que você... Isso acontece lá nos meus atendimentos, né? Quando eu recebo as famílias, e como disse a Valéria, carinhosamente, muitas vezes eu não digo uma palavra, mas é a presença. Né? E a ponto de a pessoa sair do atendimento e me perguntar, o senhor é católico, né? Praticante, vai à missa toda semana, né? Vai à missa aos sábados? Eu falo, não, eu vou aos domingos. Outros, nossa, o senhor é cristão, é evangélico, é budista, é ateu, mas é um conhecimento sistêmico, costumo dizer, é um conhecimento neutro, um conhecimento universal, que está a serviço de mais vida. Então, falar em poucos minutos sobre Ministério Público Sistêmico, esse Ministério Público que olha para o seu público como a razão de ser da sua existência. Não existiria Ministério Público se não houvesse o público, se não houvesse o cidadão e a sociedade. E de que tamanho que eu olho para esse cidadão quando ele chega à promotoria de justiça? Qual é a minha altura que eu olho para esse cidadão? E aí que começa. Porque a confiança da sociedade também nas instituições, a confiança ela só começa a existir quando esse cidadão é visto com respeito. Na sua história, no seu destino, e aí sim ele começa a olhar para a instituição com respeito. Então é desse Ministério Público que eu digo, que eu falo e que me inspira, um Ministério Público conectado ao todo, e também aquilo que talvez seja a necessidade mais profunda do ser humano, que não é factível de compreensão logo no primeiro olhar. É preciso ir além, olhar além, para que uma conexão profunda surja e que talvez essa necessidade possa ser vista realmente pela primeira vez. Lá em Itajubá, nós oferecemos, o Ministério Público oferece as constelações familiares. Inclusive, é de suma importância e reconhecer aqui o trabalho da nossa facilitadora, a doutora Rúbia de Oliveira Vasques. Por favor, Rúbia, se identifique aqui. Muito obrigado por fazer parte do Ministério Público Sistêmico, né, nacional, esse movimento que se expande a cada vez mais. Sem o seu sim, né, não estaríamos onde chegamos. E falando das constelações que são oferecidas à comunidade, é apenas uma porta, porque eu acho que a principal porta é a porta em que o cidadão chega lá para pedir uma informação e talvez ser atendido, ouvido e visto pelo promotor de justiça. Aí começa através da postura sistêmica e através dessa escuta ativa, compassiva. Talvez não seja nem necessário encaminhar o caso para a facilitadora, para a doutora Rúbia. Por quê? Porque uma postura sistêmica, um sim amplo e conectado a algo maior, talvez seja suficiente para transformar a realidade. Então, eu tenho certeza que muito foi dito aqui sobre postura sistêmica e eu acredito muito nisso. Porque acreditar que todos os casos, todos os processos poderão ser, de alguma forma, facilitados por conta da constelação, daqui a pouco nós transferiremos. Se for isso, a gente vai transferir a nossa responsabilidade para o facilitador das constelações. E não é esse o propósito. O Ministério Público Sistêmico ele está aí também com a atuação preventiva e resolutiva, para quê? Para evitar a judicialização. Talvez o Ministério Público seja um dos grandes atores que desencadeiam o processo. Mas se a gente começar a olhar na raiz do problema, que é a base da família,
talvez essa realidade possa efetivamente ser mudada. E como que está a família brasileira? Será que ela está empoderada? Como que está a nossa, o Estado, né? O meu Estado? Eu estou no meu adulto, resolvendo os meus próprios problemas, com a devida autonomia? Ou estou acusando alguém como responsável pelos meus problemas? Né? Será que eu estou no meu estado criança? Será que eu estou no meu estado do eu crítico, do pai crítico? Ou eu estou no meu adulto que assume a sua responsabilidade diante da própria vida? E o projeto Empoderar da comarca de Itajubá tem por pressuposto que esses pilares, autonomia, autorresponsabilidade. Porque é somente através dessa autorresponsabilidade que talvez as coisas comecem a mudar. Porque senão sempre será o outro o responsável, sempre será o Estado o grande pai para a resolução desses problemas. O pai que falta em casa e que talvez não tenha a permissão para ser pai, esse pai, de alguma forma, vai ser buscado através do ordenamento jurídico. Eu vou buscar o Estado juiz, vou buscar o agente público para resolver os meus problemas e para colocar um limite na minha atuação. E é isso que a justiça tem se revelado como um grande pai. A justiça deve estar disponível porque essa função, né, está disponível para resolução de conflitos numa cultura que deve ser estimulada, a cultura de paz, de pacificação social. Mas esse Estado não pode ser confundido como um grande pai, porque o primeiro pai está dentro de casa. E a divulgação dessa cultura sistêmica é de suma importância nesse sentido, para que as pessoas, os cidadãos, possam reconhecer que já tem um pai nato, uma mãe nata, e que o Estado, que o país como a mãe terra, e as instituições como autoridades com um desempenho de uma função aí masculina, estão aí, mas não como fator primordiais, mas secundários. Então as instituições não podem ser confundidas como pais. Porque existe um pai biológico, existe uma mãe biológica, e cada um paga o preço por essa exclusão desse pai e dessa mãe biológica. Então, rever esses conceitos, rever essas posturas, divulgar essa cultura que nos conduz a mais vida é o essencial. O essencial para que essa realidade que eu mostrei inicialmente talvez possa ser mudada, com uma cultura que privilegia uma atuação preventiva, uma atuação resolutiva, e não tão somente na retribuição, que, diga-se de passagem, friso, a retribuição, a punição, ela é essencial ao Estado democrático de direito, só que ela por si só não resolve o problema dessa nação. Então, eram essas as minhas sucintas considerações. Há muito assunto, né, para ser trazido, debatido, mas fica desde já para a segunda jornada sistêmica. Então, como o essencial é simples, né, era esse, em síntese, os pontos, eram esses os pontos que eu gostaria de trazer. Não há como se pensar numa punição pelo Estado, sem repensar o começo, onde tudo começa. Então, a minha gratidão, doutora Vanessa, doutor Roberto, e a todos os organizadores por essa oportunidade, e que a gente possa, cada um do seu lugar, sempre olhar para o mais, olhar para a vida. E talvez olhando para a vida, escolhendo a vida, né? Escolhendo viver, talvez possamos ajudar as pessoas a também escolherem a vida. De modo que eu também, assim agindo, conectado com a vida,
talvez eu possa inspirar as pessoas também a buscar mais vida. Gratidão.